Então, hoje nós vamos estudar a classificação das reações químicas. Ela é feita com base na quantidade de substâncias envolvidas em agente, também com a quantidade de substâncias formadas em produtos. Então, com base nesse perfil, a gente vai poder identificar qual a classificação daquela reação. Existem várias maneiras de classificar as reações químicas. O critério utilizado relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas. Em razão disso, nós temos 4 tipos de classificação. Nós podemos ter reações de síntese, também chamada de reação. Temos reações de análise, ou também chamada de decomposição. Temos reações chamadas de simples ou deslocamento apenas, assim também como reações de dupla troca ou duplo. Com base nessas classificações, nós iremos verificar quando vai acontecer cada tipo desse. Reação de síntese ou adição. Quando duas ou mais substâncias reagem e formam um único produto. Então, aqui eu não falo, essa simbologia A, B, não é em termos de elemento químico, tá? Eu estou me referindo à substância. Então, aqui, lembrando que aqui é uma equação química, a setinha significa a transformação das substâncias. Quem se transformou? Os reagentes. Estão sempre antes da seta. E depois que elas reagiram, elas formaram novas substâncias, que vão ser chamadas de produto. Então, com base na definição do que é uma classificação de síntese, nós teríamos duas substâncias ou mais, tá bom? Poderiam ser 3, 4. No caso aqui seria a segunda substância. E elas reagem e elas formam uma única substância. A gente vê apenas uma substância formada nos produtos. Mas de reagente nós tínhamos pelo menos 2, tá? Porque pode ser 2 ou mais. Então aqui é uma simbologia. Eu usei uma caricaturazinha. Antes tinha a substância A e a substância B. As duas reagiam e formaram uma única substância. A gente observa um único produto formado. Então, inicialmente o Azinho estava triste. B também. E eles, quando reagiram, formaram uma substância no qual os dois ficaram alegres, porque eles se... Exemplo, nós temos aqui magnésio reage com gás oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Então, observem, nós temos aqui a setinha da transformação. Você deve observar quantos reagentes tem. Aqui seria um reagente e aqui seria um segundo reagente. Aqui seria o átomo, né? Magnésio, que reage com gás oxigênio do meio, que é a segunda substância. E quando eles reagem, eles formam uma única substância, que é o óxido de magnésio. Então, você vê um único produto formado. Você não vai levar em conta esse índice, tá? O índice é só a quantidade de átomos envolvidos, mas quando a gente fala em termos de substância, produto só há um, seria o óxido de magnésio. Aqui eu trago outros exemplos de reações de síntese ou reação de adição. Você pode pensar em reação de adição até como a própria soma, né? A própria soma da matemática. Você tem dois números, 2, 3, 4, e quando você soma esses números, você tem um único resultado. Então, a mesma ideia aqui. Você tem 2, 3 substâncias e elas vão reagir e formar um único produto. Podem pensar da mesma maneira. Então, aqui nós teríamos a substância, o átomo, né, no caso, ferro, que reage com o enxofre e eles formam um único produto, que é o sulfeto de ferro.
que é um único produto formado. Temos essa outra reação de adição ou síntese, onde o gás hidrogênio reage com o gás cloro e forma o ácido clorídrico. Os números, lembrando que eles se referem ao balanceamento da equação química, tá? Aqui nós temos o mercúrio, seria o primeiro reagente. Ao reagir com o gás oxigênio, forma o óxido de mercúrio, único produto formado. Reação de análise ou decomposição. A ideia dela é o contrário da reação de síntese ou adição. Na síntese ou adição, nós tínhamos 2 ou mais reagentes formando um único produto. Aqui, a ideia é você tem um reagente e ele se decompõe em 2 ou mais produtos. Então, em termos biológicos, né, teria a substância B e ela vai se transformar em novas substâncias. Na substância A, substância B. Aqui é uma equação que nós teríamos um reagente levando à formação de 2 produtos. Seria um produto. Então, em termos aqui de simbologia, A e B, né, eles estavam juntos, mas tiveram que se separar. Ficaram tristes por isso, né? Mas para formar novas substâncias. A e B podem ser substâncias simples ou compostas. Lembrando que substâncias simples são substâncias que envolvem o mesmo elemento químico. Por exemplo, H2 é uma substância simples, pois para formar essa molécula utilizou-se 2 átomos de hidrogênio, do mesmo elemento químico. Já a água é uma substância composta. Por quê? Porque nós temos hidrogênio e temos oxigênio. Temos hidrogênio e oxigênio, que são 2 elementos químicos diferentes. Aqui eu trago um exemplo de uma reação de decomposição ou análise. O aquecimento do óxido de mercúrio se decompõe produzindo mercúrio e gás oxigênio. Então, você vai olhar sempre antes de dar seta e observa quantas substâncias tem. Então, nós teríamos um reagente, que é o óxido de mercúrio, e ele se decompõe e forma mercúrio, que é um produto, forma o outro produto, que é o gás oxigênio. Outros exemplos de reação de decomposição, por exemplo, é o carbonato de cálcio, que se decompõe formando o óxido de cálcio e o dióxido de... Aqui nós temos o peróxido de hidrogênio, que também é conhecido como água oxigenada. Por quê? Porque você lembra que a água ela é H2O. E aqui, em relação à água, tem um oxigênio a mais. Então, outro nome comum é água oxigenada por ter um átomo de oxigênio adicional. Eu comparo com a água. Ele se decompõe em 2 produtos, que seria a água e o O2. E aí, por isso que a classificação dessa reação é decomposição. Quando nós estivermos falando especificamente de reação de análise ou decomposição, ela pode acontecer com base em 3 agentes causadores dessa decomposição, que são quem? Pirólise, fotólise ou eletrólise. Então, eu posso decompor uma substância, mas eu vou precisar de algum agente que cause aquilo, que pode ser aquecimento, pode ser luz, ou pode ser corrente elétrica. Se for aquecimento, o nome dessa decomposição vai ser pirólise. Se na decomposição nós utilizarmos luz, o nome vai ser fotólise. Se nessa decomposição utilizarmos corrente elétrica, o nome vai ser eletrólise. E como que a gente vai perceber isso nas equações químicas? Então, pirólise, como eu já pontuei, é uma... Aí, termolise, você viu que tem em todas as 3, né? Pirólise, eletrólise, fotólise.
Esse termo lise significa quebra, essa decomposição, que vai variar de acordo com o agente que causa aquilo. Se for aquecimento, fogo é piro, né? Deriva desse nome piro. Então, pirólise. E como que você vai visualizar isso na equação química? Essa condição de quebra vai vir representada em cima da seta. Se for aquecimento, a simbologia é esse delta, é esse triângulozinho em cima da setinha. Então, aqui é uma reação tipo análise, especificamente pirólise, ou seja, ela vai se quebrar e formar novas substâncias, mas no caso está usando especificamente o calor, o aquecimento. E ela formou novos produtos, dois produtos, que foi o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Fotólise. Reação na qual a quebra, o termo lise significa quebra, está sendo provocada pela luz. E aí você vai lembrar da fotossíntese, né? A fotossíntese ela acontece em razão da luz. Então, a mesma ideia aqui. O termo lise se refere à quebra, foto significa luz. Então, aquela água oxigenada, na presença de luz, ela se decompõe e forma duas substâncias, que é o O2 e a água. Ela vai ser representada pelo lambda. Tá? Então, o lambdazinho é que representa que é uma decomposição do tipo fotólise. Ele parece um Y de cabeça para baixo. O nome dessa letra é lambda. Existe a eletrólise, ação na qual também é uma quebra, ou seja, uma decomposição, porém ela é provocada pela passagem de corrente elétrica. Ela vai ser representada pela letra I, que vai aparecer em cima da seta na equação química. Então, a água, que é uma única substância, vai se decompor em gás oxigênio e gás hidrogênio, que são dois produtos. Reação de simples troca ou deslocamento. É quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma nova substância simples e outra substância composta. Então, considera-se que isso trata-se de uma substância composta, que ele vai reagir com uma substância simples. Quando eles reagem, vai haver um deslocamento. Alguém vai se deslocar para o outro. Então, passou a ser uma nova substância composta. Observe que as substâncias compostas são diferentes. E formou-se uma nova substância simples. Então, aqui em termos dos desenhos, né? Então, A estava com B, um estava feliz, mas o outro estava triste. E ele precisava reagir com outra molécula para se sentir feliz. E aí houve o quê? Houve esse deslocamento e com isso o B ficou triste, né? Então, em termos de equação, como que a gente percebe, né? Quando introduzimos uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de ácido clorídrico, se produz cloreto de zinco e libera o gás hidrogênio. Nesta reação química, o zinco deslocou o hidrogênio. Então, observe que antes o zinco era uma substância simples. Ele reagiu com o HCl, que é o ácido clorídrico. Ele é uma substância composta. E você observou aqui, ó, que o zinco se associou ao cloro, que era da outra substância, e formou uma nova substância composta. E o H que estava ligado ao cloro ficou sozinho, passou a ser uma nova substância simples. Então, nesse deslocamento, apenas um dos elementos ele migra para o outro. Temos aqui outros exemplos. Por exemplo, o gás cloro, que é uma substância, reage com o brometo de sódio. Dessa reação, observou-se que o cloro se associou ao sódio, e o bromo ficou como uma substância simples. Então, houve um deslocamento.
Aqui nós temos uma substância simples, que é o alumínio. Ele vai reagir com o HCl, que é uma substância composta, e o produto formado, o cloro, se associou ao alumínio, formando o cloreto de alumínio, e o gás hidrogênio foi a nova substância simples formada. O mesmo acontece aqui, quando a gente tem o ferro, que é uma substância simples, né, um átomo, ele reage com o gás, ele reage com ácido clorídrico, e aí ele se associa ao cloro do ácido clorídrico, formando o cloreto de ferro, e o H virou uma nova substância simples. Houve um deslocamento. Mas existe também o duplo deslocamento, onde a migração é para os dois, né? Ninguém fica ali isolado. Então, reação de dupla troca ou duplo deslocamento acontece quando duas substâncias compostas reagem, produzindo outras duas substâncias compostas novas. Então, nós teríamos aqui em representação A, que estava com B, reagiu com a substância que era CD. Após a reação, observou-se que o A se associou ao D e o B ao C, né? Então, formaram-se novas substâncias. Então, mesmo ligados, eles estavam ali, né? Conseguiam ter aquela estabilidade. Porém, quando eles se juntaram, se encontraram como substâncias na reação, observe que foram formadas novas substâncias e assim todas ficaram felizes. Então, aqui em termos de equação, o sulfato de sódio reage com o hidróxido de bário, meio aquoso, produzindo hidróxido de sódio e precipitando o sulfato de bário, que é um sal branco insolúvel. Então, inicialmente, teria-se essa substância, que ela é uma substância composta, pois eu tenho sódio, tenho enxofre, tenho oxigênio, por isso que é composta, que vai reagir com o hidróxido de bário, que também é uma substância composta. Porque nós temos bário, temos oxigênio e temos hidrogênio, que são elementos químicos diferentes. Quando eles se encontram para uma reação, observe que o Na se associou ao OH, que antes era do bário, e que o bário se associou ao íon sulfato, que antes era do sódio. E aí formaram-se novas substâncias compostas, porque agora nós temos hidróxido de sódio formado e sulfato de bário formado. Então, no caso aqui, pares mudou para ambos os reagentes. Outros exemplos, o hidróxido de sódio pode reagir com o HCl, que é o ácido clorídrico. Aí observe que o Na se associou ao cloro, formou uma nova substância composta. E aqui, ó, nós tínhamos OH que se juntou a um H. Então, quando ele se junta, fica H2O, que é justamente a água. O ácido sulfúrico também pode reagir com o cloreto de bário. E observe que o bário se associou ao íon sulfato e o H2, né, o H, se associou ao cloro, formando o ácido clorídrico. Então, ambos mudaram. E aqui, para fechar, nós teríamos o cloreto de bário, que reage com o sulfato de sódio, formando, no caso, sulfato de bário e cloreto de sódio. O bário se juntou ao íon sulfato, né, ao SO4, e o Na se associou ao cloro, que era da outra molécula. E assim eles formaram novas substâncias compostas. Agora eu vou deixar com vocês aqui essas 4 sequências para que vocês me digam se ela é de síntese, se é de análise, se é simples troca ou dupla troca. Eu quero especificamente nessa sequência. Quem é síntese? Qual número é síntese? Qual número é análise? Qual número é simples troca? E qual número é dupla troca? Vamos lá. Ele quer, inicialmente, reação de síntese. Reação de síntese é também chamada de reação de adição. E aí você pode associar a soma. Você tem 2 números e vai formar um produto.
Então, aqui nós teríamos 2 reagentes ou mais para formar um único produto. Aí a gente vai observar onde acontece isso. E aqui no item 4, a gente observa que nós tínhamos o gás de nitrogênio, que é uma substância, reagiu com o gás hidrogênio, que é a outra substância, e formou uma única substância, que é a amônia. Então, essa aqui seria a de síntese. Reação de análise, também chamada de... Essa aqui é análise, também é chamada de decomposição, que é aquela que você tem um reagente e vai formar 2 ou mais produtos. Então, observe que aqui, apesar de ter vários elementos químicos, eles formam uma única substância. Então, o nitrato de sódio, ele se decompõe e formam 2 produtos. Então, essa reação aqui é chamada de análise. Aí, só reforçando que a análise, ela pode acontecer dependendo de 3 causadores. A luz, que é fotólise, a calor, né, o aquecimento, que é a pirólise, e o outro é corrente elétrica, que vai ser chamada de eletrólise. E em alguns casos, ele vai te botar em cima da seta os símbolos dessas condições. Com um triângulozinho, que é o delta, é aquecimento. Se for o lambda, que é uma letra grega, parece um Y invertido, é luz. Se for um I, corrente elétrica. Nesse caso aqui do item 2 e 1, a gente vai analisar. Observe que aqui você tinha sulfeto de ferro, reagiu com o com o ácido clorídrico. As duas são substâncias compostas, as duas. Ferro e enxofre é uma substância composta, hidrogênio e cloro outra substância composta. E aí você observa que o ferro se associou ao cloro e o enxofre ao H, e eles formaram novas substâncias compostas. Então, os dois tiveram migração de elementos. Então, essa aqui é dupla troca. Dupla troca. Já esse outro caso, você tinha uma substância simples e ela reagiu com uma substância composta. E aí você observou que o zinco se associou a esse grupo NO3, enquanto que o chumbo ficou sozinho. Então, esse aqui foi de simples troca. Apenas houve migração de um grupo, de um elemento para o outro. Simples troca. Então, ele quer nessa ordem, né? Na ordem aqui dos nomes. Quem é síntese? Então, vai ser o item 4. Síntese item 4. Análise. E aí, como só tem ela de alternativa, você mata, né? Descobrindo uma aqui, você descobriria todas. Análise 2, simples troca 1 e dupla troca 2. Então, com isso, letra C. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.